seja louvado, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, nosso querido, estimado diácono Marcos, né? Já cumprimento ele, apesar de ele ter dado uma saidinha ali. E amado povo de Deus, este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é a noite mais importante, mais esperada de todo cristianismo. O grande anúncio da vitória de Deus, de Cristo Jesus, que é Deus, sobre a morte. É o dia mais importante do ano para nós cristãos. É o dia mais importante para nós de todo o ano, de todos os tempos. Olha só o que diz a nossa liturgia. Com a ressurreição de Cristo, de Jesus, o Senhor, nosso Deus, o Quírios, aquele que é ungido, aquele que é Deus, tudo foi transformado. Nós acabamos de ouvir todo o relato que foi preparando a salvação de toda a humanidade e do mundo, porque Deus começou criando o céu, a terra, o mar e tudo o que há. Com a ressurreição do nosso Deus, Jesus, agora nós já temos, pela fé, uma nova terra. Como diz lá o autor sagrado, João, no livro do Apocalipse, que Deus nos prepara um novo céu e uma nova terra, com a ressurreição de Jesus. Olha isso. É muito forte isso, irmãos. Nós estamos falando, pelo poder da sua ressurreição, agora tudo está renovado no Senhor. Claro, ainda as coisas estão aos nossos olhos aparentemente do mesmo jeito. Aparentemente do mesmo jeito. Mas agora Jesus é o Rei do universo. O Senhor, o Quírios. E agora o Senhor preparou para todos nós esse novo céu e essa nova terra. Porque quem tem a vida, o batismo no Senhor, e por isso nós passamos e trabalhamos essa questão todinha durante a quaresma, que a gente falou como é que começou, para que começou a quaresma? Para que lá no comecinho do cristianismo, aqueles que queriam ser batizados, eles tinham que ser preparados antes, para chegar o grande dia da ressurreição na vida deles também, no dia do batismo. Aí faz todo um caminho para chegar o grande dia para receber Cristo, a Páscoa, a vida eterna na gente. Então veja, o Senhor, com a sua ressurreição, o mundo todo está transformado. Por isso que é o dia mais importante para nós, para todos nós. Várias vezes as pessoas perguntam, às vezes para nós padres: padres, quando é e como vai ser o fim de tudo? Quando o Senhor voltar em glória, como vai ser o final de tudo que está acontecendo, tudo que Deus criou? O mundo vai acabar em água? O mundo vai acabar em fogo? A gente ouvia isso aí quando nós éramos crianças. Não. É uma maneira de dizer: esse mundo não vai acabar, por causa da ressurreição do nosso Deus. Este mundo, esta terra, as águas, os mares, o sol, as estrelas, os animais, os bichinhos, eles serão transformados, transfigurados. Vocês lembram quando Jesus se transfigura lá no Monte Tabor? Ele mostra um novo corpo glorioso. Este que o Pai ressuscitou na madrugada de domingo. E essa ressurreição também vai acontecer quando chegar o fim de tudo, tudo será transfigurado. Então, se nós teremos um novo corpo lá no final, um corpo ressuscitado,
Vocês sabem, né, irmãos católicos, que quando nós formos fazer a nossa Páscoa definitiva deste mundo, dentro do tempo para a vida eterna, a nossa alma é levada, o corpo, ele se esfarela, mas lá no fim de tudo, no fim dos tempos, todos aqueles corpos que foram enterrados ou cremados dignamente, ressuscitará. Mas não só os corpos, as almas receberão um corpo glorioso, como o de Jesus. Por isso que ele mostra o corpo glorioso dele. Mas não só nós receberemos um corpo glorioso, como toda a criação também será transfigurada, como o padre acabou de dizer, como está escrito pela tradição da nossa igreja. Tudo será transformado, transfigurado, um novo céu e uma nova terra. Então esse mundo aqui, ele não será destruído no sentido criador de Deus, porque o que Deus criou é bom. Deus não desfaz o que ele criou. Por exemplo, uma pessoa que falece, ela vai embora deste mundo, ela sai fora do tempo, mas a alma dela é para sempre, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, mas não acabará, nunca mais. Então, se Deus criou, como nós ouvimos na grande vigília, aqui um adendo, por que vigília, Pascal? Porque são momentos longos, é uma vigília que o povo faz de ouvir, e vai relembrando todos os feitos do Senhor. Por isso é uma vigília, até de uma certa maneira cansativa, porque a gente ouve, leitura, são 9 leituras ao todo, salmos cantados, mas com aquele entusiasmo de ver as maravilhas do Senhor. Então é uma vigília inteira, para depois a gente, ao clarear, dar o grande glória da conclusão da obra do Senhor. Olha isso. Então, irmãos, essa ressurreição de Cristo é o grande acontecimento, é a grande notícia, é o chamado grande susto. Quando ele fala assim, olha, houve um grande susto na humanidade. O que? Cristo Jesus, aquele que se fez homem como nós, o Pai o ressuscitou. Hoje, ele está no mais alto dos céus, não no céu. Ele está junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade, a segunda pessoa, agora, que um dia se encarnou, e o Pai deu um nome, Jesus, ele, um da nossa espécie, um de carne e osso, só que agora glorioso, está lá na Trindade. E é ele que dá, ele se transformou agora por causa da ressurreição e daqui a pouco da ascensão dele, o Senhor do universo. Tudo é para ele, por causa dele e com ele. É ele que envia o Espírito Santo. Agora quem é que envia, Padre? O homem Jesus e Deus ressuscitado. É ele que dá pelos sacramentos o Espírito Santo, para que nós também, andando ainda nesta Galileia, como ele acabou de dizer, vai lá e diga aos meus irmãos que eu estarei lá na Galileia, a Galileia da nossa vida aqui. E ele fala, é ali que eu estarei. Como? Através do seu Espírito, ele dá o Espírito. Olha só, gente, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, chega a dizer que o Pai ao ressuscitá-lo, a nossa cabeça não é capaz de compreender isso. O Pai derramou todo o esplendor do Espírito nele, todo. Como é que pode? A nossa cabeça não cabe. Como é que dentro de um ser humano, um homem, aproximadamente 1,80 m, 1,90 m, ele recebeu, esse homem, todo o poder do Espírito Santo.
E Paulo chega a dizer, quase parece uma aberração, mas se você ler depois com calma, você vai entender. Ele está tão glorificado, porque ele é Deus, que o próprio Paulo diz que é como se ele fosse o próprio Espírito Santo, porque é ele agora que dá o Espírito Santo para nós. É Ele que fala através de nós, é Ele que faz a cura, é Ele que Ele dá vida nova, é Ele que ressuscitará todos os homens no fim dos tempos. É Ele, Jesus, este que é o nosso Deus, esse que é da nossa espécie. E aqui é importante a gente também fazer aqui um adendo importante durante toda essa vigília de leituras. Naquela leitura onde, olha só que interessante, irmãos, quando Isaac, ele vai ser sacrificado pelo pai Abraão. Vocês lembram nós falamos isso já em homilia aqui, e ouvimos hoje, na vigília da leitura, quando Deus pede para que eles possam ir, e Abraão levando o menino para ser sacrificado. Atenção, pega um ajudante, foram 2 ajudantes de Abraão, que trabalhavam com ele, e um jumentinho, para levar todos aqueles galinhos, aquelas coisas para fazer como um fogo. E chegando ali, olha como Abraão disse aos seus ajudantes, quando chega ao pé da montanha, para fazer o sacrifício de Abraão, e aqui a gente tem que entender isso. Espere aqui, junto com o jumentinho, eu e o menino subiremos para fazer o sacrifício, e espere aqui até voltarmos. Veja, quem disse para Abraão, se ao mesmo tempo, na verdade, ele ouviu do Pai, de Deus, da Trindade, para que ele fosse entregar o filho como sacrifício? Era para morrer o filho. Então Abraão, ele pegou o filho, triste, mas no finalzinho, quando chega no momento de subir até a montanha para realizar o sacrifício, Abraão, pasmem, ele vai fazer essa colocação para os seus colaboradores que foram acompanhando para ajudar, e falou: segura aí o jumentinho, enquanto eu e o menino vamos fazer agora o sacrifício que Deus pediu, até voltarmos. Aguarde aqui. Por que aguarde aqui e voltar? Quem disse para ele que ele ia voltar? A fé de que realmente Deus não abandona a gente. Nós refletimos isso aqui ontem, né? Lembra Jesus lá no Horto das Oliveiras? Ele recita o Salmo 22. Pai, por que me abandonaste? E nós entendemos ontem, porque Jesus ao recitar o Salmo 22, ele não está duvidando que o Pai não está lá. O Pai está lá, ele sabe que o Pai está lá, ele sempre soube que o Pai nunca o abandona. Quando ele ressuscitou Lázaro, o amigo, ele disse: Pai, tu nunca me deixaste, tu sempre me ouves. Veja, Jesus está afirmando: o Pai, eu tenho sempre certeza do Pai, que o Pai nunca me abandonou. Mas na hora da dor, Jesus recitou aquele Salmo 22, pois vocês vejam o Salmo 22, porque na verdade, ele está fazendo um clamor, como pessoa humana igual a nós, como o grito e o lamento de todos nós, na hora das nossas aflições, a Deus. Que é a mesma coisa de dizer: Senhor, onde tu estás? Nessa hora dessa saudade, falamos tudo isso ontem, na hora dessa perda, na hora dessa notícia ruim na minha vida, onde tu estás, Senhor? Então, na verdade, Jesus, ao recitar, ele faz um clamor, sendo homem como nós, menos o pecado, ao Pai. Mas olha a certeza de que o Pai está lá. No final, quando ele está na cruz, ele diz: Pai,
eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Olha a certeza de Jesus. E Abraão, quando chega aos pés da cruz, do monte, ele também tem uma certeza ao dizer: espera aqui, porque até nós voltarmos desse sacrifício. Para um pouquinho aqui, agora, na mesma vigília de hoje, o profeta Isaías falou algo muito interessante, irmãos. Ele disse, como interlocutor de Deus, dizendo para o povo, o Senhor falando para nós: eu virei o rosto durante um tempinho para o meu povo, por causa do pecado. Mas depois voltei o meu rosto novamente. Então, o Senhor, temporariamente, Ele silencia na nossa vida. Mas no final, Ele fala. Jesus, quando disse: Pai, onde estás? Veja, Jesus, o Pai silenciou, fizemos o silêncio hoje todinho no sábado santo, e o Pai vai falar. Quando? Na madrugada de domingo. Como? Ressuscitando o Filho. Quem ressuscita Jesus? O Pai. O Pai. Onde? No mais alto dos céus. Então, irmãos, essas duas colocações, a certeza de que Deus está, principalmente na hora da sua aflição e da minha, não tenha dúvidas disso. Falamos muito isso ontem na homilia. Dá uma impressão que Deus nos abandonou? Dá. Às vezes nos dá uns remelichos dentro da gente, a ponto da gente sair por aí, batendo a cabeça no desespero, tentando ouvir uma interlocução divina para explicar o porquê de alguma coisa ruim que está me acontecendo. A gente já fez isso muitas vezes. Já fomos procurar ali uma resposta, já fomos procurar lá, já fomos procurar em coisas de adivinhações, já fomos procurar no oculto, para que pudesse nos dar um alento na nossa alma, porque houve por algum momento um virar do rosto de Deus, como disse Isaías, e esse virar não é no nosso tempo. Esse virar o rosto de Deus, ele tem uma pedagogia sendo feita. Esse silêncio de Deus, Deus não fala muitas vezes na hora que Ele nos está salvando pela tribulação, pela cruz que ontem nós beijamos aqui. Ele não fala. Na hora não, na hora Ele só diz: confia em mim, confia em mim. Aqueles que forem fiéis no pouco, ou seja, aqueles que forem fiéis até o fim, verás o Pai falar, o Cristo ressuscitar, a luz chegar, a vida acontecer. Por isso, irmãos, esse tempo que a gente está agora celebrando aqui, é um alento para nós. Nós estamos celebrando o maior acontecimento da vida. Cristo atravessou o mar. O mar, por exemplo, daqui a pouquinho, nós vamos ter um batismo aqui. O que o Senhor mostrou com essa vigília todinha? Nós estávamos nas trevas, sem ter a vida de Cristo pelo batismo. Nós vivíamos na escuridão, levados pelos ataques e as vozes desse faraó, que tem muitos soldados, ou seja, o diabo acabou nos iludindo, dizendo que a vida é sua, e é você que tem que decidir. Vai atrás da tua queixa, não se conforme com aquilo que te acontece. Então veja, nós vivíamos assim, nas trevas, até o dia que naquele mar vermelho, que Moisés levanta o seu cajado, que ali a gente tem que entender isso, ali vem um vento do sul, e abre o mar. O que é esse vento do sul? É o Espírito Santo de que Cristo, Jesus, o homem, Ele dá. Quando? No batismo. E Ele nos enriquece em cada Eucaristia que a gente consome.
Então, para quê? Para nós atravessarmos esse mar bravio, que muitas vezes o rosto de Deus parece que se voltou para longe de nós, mas não está longe. É Deus provando você. Leia a palavra de Deus. Deus nos prova. Quem prova é Deus, quem tenta é o diabo. Quem prova é Deus, quem tenta é o diabo. E as tentações do diabo também têm a permissão de Deus, porque se Deus não permitisse, o diabo não te tentaria. É sempre assim, porque Deus é tudo. Deus sabe. Então, irmãos, nas provas da vida, Deus não vai falar muitas vezes para mim nem para você. Ele espera a tua resposta como aquele que já tem o batismo. E aqui eu quero encerrar, até porque nós temos o batismo, e dando um exemplo para vocês. Se eu tenho o batismo que eu recebi, seja lá a idade qual foi que os meus pais me levaram para ser batizado, ali eu nasci no Espírito Santo, ali eu nasci no Espírito que Cristo derramou, ali aquele velho Adão, arrastado pelas malícias de Satanás, ou se você preferir, para o velho faraó do Egito, onde eu me iludiu com aquelas cebolas do Egito, que faz a gente ter saudade, e às vezes a gente está sempre caindo ainda, por causa da concupiscência da carne, esse velho Egito, que ainda grita dentro da gente. Veja, se Deus nos tirou, nos libertou, quando Ele nos batizou, ali eu não faço mais parte do velho Adão, não faço mais parte, agora eu faço parte da nova igreja, do novo Israel, do novo céu, de uma nova terra. Agora eu faço parte da vida de Cristo. E agora atenção aqui, que vida é essa? A vida do Rei do Universo, aquele que João viu. Nós vamos ver tudo isso nesses 8 dias. Você sabe o que significa a gente celebrar os 8 dias da Páscoa? É como se fosse um dia só. É tão grande esse acontecimento, é tão grande, que um dia só, falando do nosso tempo contado no relógio, como algumas horinhas celebrando, é pouco para falar desta Páscoa de Cristo. Então o Senhor nos dá 8 dias para falarmos da ressurreição. E aí depois a gente sim, vai estar celebrando essa Páscoa, durante 50 dias, até chegar ao Pentecostes, onde Ele derrama o Espírito Santo pleno pelos sacramentos. Mas veja, este velho Adão morreu, com aquelas águas que deixou aquele velho homem caído na praia da água do Mar Vermelho, morreu. Agora o Senhor nos colocou do outro lado, mas com qual espírito? Com o espírito vitorioso, o espírito do ressuscitado, o espírito do Rei dos Reis. Então, imagina uma cena assim, eu conheço um filme que me chamou muita atenção. Se você falar qual é o nome do filme, eu não vou saber agora, porque ele é muito antigo. Ele é de 1949. E ele fez um papel ali que mostrou o papel de um arquiteto que fazia prédios. E era uma época nos Estados Unidos que todo mundo queria ser arquiteto porque se dava bem. Só que esse arquiteto era diferente, porque enquanto todo mundo estava acreditando em fazer uma arquitetura bonita, mas eles faziam mais ou menos todos segundo um padrão que a maioria do povo gostava. E ele estava numa faculdade, ele estudou junto com os outros colegas, e todos os colegas foram se dando bem. Mas ele criou um projeto próprio dele, como arquiteto, para fazer uma cidade, para fazer um complexo de apartamentos, de escritório. Ele tinha um estilo muito próprio dele. Enquanto uns faziam algo meio gótico, meio com não sei o quê, ele não tinha nada disso. Ele criou uma maneira nova. E para resumir,
No começo ele sofreu muito, porque ninguém acreditou naquele projeto dele. Falou, mas que projeto doido dele? Os colegas dele falaram, cara, muda de vida, cara. Entra na nossa, olha a nossa geração, está todo mundo se dando bem sendo arquiteto assim. E ele falou, não, eu não me deixo corromper pela ideia que eu tive, eu não me deixo corromper. E ainda ele falou assim no filme, em tudo no mundo, para dar certo, tem que ter, primeiro, um sacrifício. No primeiro momento ninguém vai aceitar, mas até que um dia eu prove que essa aqui vai ser a grande moda da arquitetura. Bom, ele viu todos os seus colegas se darem bem, enriquecer, e ele não conseguia arrumar emprego. E aí todo mundo dizendo, cara, você tem talento, você vai envelhecer e não vai ter um emprego. Ele falou, eu não abro mão da minha ideia. Até que um empresário muito rico quis conhecê-lo, e era um cara que gostava de coisas diferentes. Ele falou, deixa eu ver o teu projeto. Se apaixonou pelo projeto dele e falou assim, eu quero que você faça uma cidade para mim em tal lugar, porque eu tenho uma terra lá. Eu quero fazer uma cidade assim, nova. E ele pegou o projeto, desenhou todinho, deu para o cara, e foi muito caro, e ele começou a ganhar dinheiro. Quando ele fez essa cidade, chamou a atenção de muita gente. E aí começou, todo mundo ainda se dava bem com aquele estilo de arquitetura, mas começaram a ver que muita gente estava procurando ele, e ele começou a ficar muito famoso. Até que aconteceu uma coisa, para eu chegar em você. Um dos colegas que estava se dando muito bem, teve um período de crise, e veio até ele e falou assim, faz um projeto para mim, porque eu recebi uma proposta, para fazer algo diferente, eu queria que você desenhasse para mim o projeto X. Ele falou assim, tá bom, e foi um dos caras que zombou dele, hein? Você é bobão, você vai ficar nessa, e ele foi fiel. Esse cara foi um deles, mas ele falou assim, tá bom, eu vou te ajudar, só que tem uma condição, pensa em Cristo agora no que eu vou falar, só que tem uma condição, você não vai mudar nada do projeto que eu fizer, porque você é arquiteto também. Então assim, na hora que eu for levar lá o meu projeto, eu vou deixar desenhadinho, tá ok? E você pode assinar, você vai assinar como o projeto é teu, mas você vai me prometer uma coisa, eu não quero nada disso, de dinheiro. Olha que filmaço. Ele falou assim, o que? Pode pedir que eu faço. Você vai assinar com teu nome o meu projeto, mas você não vai mudar nenhum traço daquilo que eu fiz. Ele falou assim, eu prometo. Só que quando chegou, na hora que os caras fizeram uma reunião com ele, falaram assim, trouxe o projeto? Trouxe, está aqui, ó. Os caras, nossa, era isso que eu queria, sem ele estar por perto lá, o que fez o desenho. Ótimo. Aí começaram assim, os caras tinham muito dinheiro, cara, que lindo, vamos fazer. Só que é o seguinte, cara, só vamos fazer o seguinte, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Você fez uma linha reta, não é? Fantástico. Mas eu quero sim que você faz uma viradinha para lá, porque igual uma coisa que eu vi em tal lugar, assim, 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 assim. Ele, não. Aí os caras aumentaram a oferta, eu dobro a oferta. Olha o diabo, eu dobro a oferta. E quando o cara dobrou a oferta, ele começou a entrar em crise, porque os caras começaram a chamar todo mundo, o marketing inteirinho, para ver o projeto dele. Ele começou a ficar muito famoso, porque ia sair um projeto maravilhoso, que na verdade é do cara lá. E não é que ele cedeu a fazer um chapeuzinho diferente, uma curva diferente no projeto. Aí começaram a construir. Quando começaram a construir, pasmem, uma bela noite, enquanto todas as máquinas estavam lá, já colocando as colunas, já foram fazendo as coisas, e esse arquiteto que fez o desenho, e deixou ele assinar, como se fosse ele o autor, foi até lá para ver essa obra às escondidas. Quando chegou lá, ele viu que aquele projeto estava transformado. E o que ele fez?
Ele mesmo fez. Ele chegou numa noite escondido, quando estava todo, e percebeu que todo mundo não estava trabalhando na obra. Ele colocou explosivos em toda a área já construída e implodiu toda aquela obra. Implodiu, acabou. E descobriram que foi ele. Aí ele foi para o tribunal. Aí aquele cara chorou para ele, chorou. E ele falou: eu não te disse que se você mudasse um traço do meu projeto, eu falei para você que você ia me trair? Eu acabei com o teu projeto e acabei com a tua carreira. Claro que ali foi um filme que não tem nada de divindade. Cristo, quando te deu o batismo, Ele te deu um batismo de um novo Adão. Quem é esse novo Adão? Aquele que tem a vida de Cristo. E quando Ele confiou em você, Ele capacitou você, para que do jeito que você é, respeitando o teu jeito, o teu talento, o teu dom, Ele disse: seja fiel ao meu Espírito, não mude nem para lá e nem para cá, vai até o fim. E se acontecer de alguém falar: olha, muda isso daqui, você vai se dar mal, não se venda, não se prostitua, não faça isso. Por quê? Porque senão você não poderá entrar na vida eterna. Porque eu não te dei um espírito qualquer, eu te dei um espírito diferente de todos, mais poderoso, maior, e aquele que já venceu o mal. Então, meu irmão, minha irmã, esse dia que o Senhor fez para mim e fez para você, não é qualquer coisa não, viu, meu irmão, minha irmã? Esse batismo que você tem uma pertença, tem um carimbo e tem um nome. No nome de Jesus eu proclamo a minha vitória na minha família, na minha saúde, nos meus negócios, na vida eterna, pelas almas que eu rezo. É tudo no nome de Jesus. É tudo segundo Cristo, por Cristo e em Cristo. Não saia disso. Não deixa você entrar, principalmente na hora da sua dor, principalmente na hora da sua contrariedade, não. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele fez com Abraão e Isaque. É só espera um pouquinho, porque voltaremos. Espera um pouquinho nessa dor, espera um pouquinho sobre a saudade do teu filho, espera um pouquinho sobre a saudade do teu marido, espera um pouquinho sobre a saudade da tua juventude, porque eu lhe darei um corpo novo. Espera um pouquinho e verás, voltaremos. Como é que termina a Sagrada Escritura? Alguém teve a curiosidade de ler como é que termina a Sagrada Escritura lá no livro de Apocalipse? Você sabe como é que termina? A noiva, a igreja, dizendo para o amado: quem é o amado? Jesus. Jesus. Volte logo, meu amado, não demore. Maranatá. Volte logo. E o noivo diz: eu voltarei em breve. Espera um pouquinho. Veja que o Senhor, ao virar o rosto, Ele está fazendo uma pedagogia de provação, mas Ele vai voltar o rosto. E quando Ele voltar, verás se Ele honra ou não honra o que Ele prometeu para você. O mundo não quer saber disso, irmãos, mas não interessa o mundo, o que interessa é você, é o teu testemunho de Cristo. Então vai levar o teu espírito como casada, no teu matrimônio, vai levar esse Cristo com Cristo e por Cristo na sua viuvez, vai levar esse Cristo por Cristo e em Cristo na sua saudade do teu filho, do teu marido, com quem partiu. Veja, espera um pouquinho e voltaremos. O Senhor vai nos dar tudo transfigurado, inclusive você. Essa é a noite que o Senhor fez para nós, a noite das noites, que agora na verdade já é dia, acabou a morte, temos ainda resquícios da fumaça da morte, mas é só fumaça,
É só fumaça, já foi. Os nossos olhos ainda vê fumaça, mas é por um tempo só. Daqui a pouco não vai ter mais fumaça nenhuma. Daqui a pouco nós vamos ver tudo transfigurado. Mas para isso você precisa acreditar nesse dia. E se você acredita, é exercitar todos os dias a vida de Cristo, com Cristo e em Cristo. Em tudo, na oração, no fugir do pecado, no treino do seu olhar, no treino de convivência com o outro. Lembra-te, eu tenho a vida de Cristo. Eu tenho a vida de Cristo. O meu irmão me bate na face. O que Cristo fez quando bateram na face? O que é bater na face? Ridicularizou você na frente de todo mundo na igreja. Tira baratinho de você, porque agora você é queridinha do padre. Pá! O que você faz? Lembra de Cristo. Não lembra do diabo, nem do faraó, nem tenha saudade do Egito, na cebola, que falava o quê? Bateu, arrebenta e mata. Faça chacota. Isso é olhar para trás lá no Egito, que eu estou com saudade. É você do teu jeito. Não lembra de Cristo. Eu estou com Cristo, eu recebi a vida de Cristo, então eu vou proceder como Cristo procede. Vou rezar por você. Não vou fazer chacota de você, por mais que você hoje está me perseguindo. Mas isso é em tudo, é no trabalho, é na convivência, em qualquer lugar. Então, cuidado, não mude o projeto de Deus. Eu quero casar do meu jeito. Jesus disse que era para casar um homem e uma mulher. Não, eu quero casar do meu jeito. Eu não quero sacramento não, viu, diácono? Porque eu tenho um pensamento meu, que se der certo, Deus, se não der certo, tchau, meu brother, e até próximo, eu quero arrumar outro. Não, você está jogando fora aquilo que Cristo falou. Esse Espírito que eu te dei, ele é imutável, e ele é novo. Eu vos dou uma nova notícia. Qual? O casamento de Cristo é assim, a vida de Cristo é assim. Não mude, porque se você quiser mudar, você infelizmente não entrará, não vai passar esse mar até a vida de Cristo. Creia, meu irmão, minha irmã, eu fiz uma ilustração de um filme para dizer a verdade de Cristo. Não brinque, mas celebre a sua vida. Nós cantamos, celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo é isso. Como solteiro, um Cristo solteiro. Imagina Jesus solteiro. Como é que é Jesus solteiro? Não pode ver um bumbum de uma mulher, já quer pegar a mulher. É assim Jesus? É assim Jesus? Não, Jesus não é assim, o projeto dele é outro. Ele achava bonitas as mulheres, ele como homem achava as mulheres lindas, porque ele era homem. Mas como é que ele agia? Meu Deus, mas essa mulher, ela não é minha, não é? Então veja, sempre põe com Cristo, por Cristo, em Cristo. Mas todo mundo faz, padre. Não, pense em Cristo. Em Cristo. Não, mas a minha mãe faz. Não, tua mãe não. É Cristo. Mas o meu pai fazia. Não, meu irmão, é que a minha avó tinha essa tradição com a minha tia, aí a gente aprendeu, a gente também pula o mar, 7 ondinhas. Não, meu irmão, minha irmã, é Cristo, não muda. Não muda. Se quer mudar, então, por favor, não continue vivendo uma falsidade de católico que não é de verdade. Rasura o projeto de Deus. Mas Deus é tão bom que depois de uma rasura toda que Ele faz, Ele consegue consertar. Por isso que Ele chama todos os pecadores. É isso, meu irmão, minha irmã. Esta noite deixou de ser noite. Para quem tem a vida de Cristo, é sempre dia. A gente chora, mas com Cristo, como Cristo chorou, cheio de esperança. A gente sofre, como Cristo sofreu. O Pai não me abandonou. Eu verei a vitória. E Ele viu, e você também vai ver. Amém?
que a Virgem Santa, a Virgem Mãe Maria, interceda por todos nós para você ser fiel ao teu batismo. Não muda nada, porque se você tentar mudar alguma coisa, não verás a Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos agora, eu creio, ou já vai direto? Agora o diácono que vai fazer a toda